Eles são de Hollywood. Meryl Streep, atriz ganhadora de Oscars, esteve casada por 45 anos com o escultor John Gummer. A união acabou. Agora surgem rumores de que a atriz está se relacionando com o também ator e colega de cena, Martin Short. Até o fechamento desta matéria, o casal ainda não havia confirmado a relação, mas fotos dos dois a sós circulam na internet. As aparições de mãos dadas em eventos são constantemente registradas. Martin era casado com Nancy Dolman, com quem teve 3 filhos. Mas Nancy faleceu e Short disse que foi um momento de profunda perda. Em uma entrevista concedida pelo ator, ele disse: "Nosso casamento foi um triunfo, então foi muito difícil vê-la partir." Iniciar um novo romance logo após um término não é necessariamente um sinal de superação. Muitas vezes trata-se de um mecanismo de defesa. Em vez de encarar os próprios conflitos amorosos, a escolha é preencher o vazio com a presença de alguém. A atriz Letícia Spiller, após a separação, se envolveu com Nizam Hayek, ex-participante de um reality. Mas não durou muito e logo a atriz deu um jeito de não ficar sozinha. O coração dela atualmente pertence ao português Franklin Mendes. Letícia deixou claro: "Meu coração tem dono e estou muito feliz." Hoje os relacionamentos parecem ter prazo de validade. Termina-se em um dia, recomeça-se em outro. Mas o emocional não acompanha essa velocidade. Ressentimentos e inseguranças seguem junto como uma bagagem invisível. Afinal, como recomeçar sem repetir os mesmos padrões? Essa é a pergunta que não quer calar. E você, como está a sua vida amorosa? É uma vida amorosa feliz? Te faz uma pessoa realizada? A sabor, a paz, a cumplicidade, companheirismo, a amizade, ou é uma vida amorosa sem sabor? Você sabe que, por mais bela que seja a comida, por mais bem apresentado que seja o prato, não importa o quanto a comida cheire bem, se não tiver sabor, então não há valor. Assim é a vida amorosa. Às vezes você olha para um casal à distância e vê ali, puxa vida, eles parecem ser tão felizes, né? Parecem se combinar tão bem, mas você não sabe o que está acontecendo ali. Na verdade, a maioria das pessoas vivem um relacionamento sem sabor. Às vezes, estão juntos simplesmente por conveniência, por causa dos filhos, e então vivem como 2 estranhos debaixo do mesmo teto. Se você está enfrentando uma situação semelhante, esteja você casado ou fora de um relacionamento, entre em contato agora através da nossa central de atendimentos. O 3216-6162 está à sua disposição e também pelo WhatsApp 11 3573 3500. Uma das piores coisas, uma das piores experiências que o ser humano pode vivenciar é estar num relacionamento sem sabor, ou seja, infeliz. É uma situação que tem afetado milhões de pessoas. Aí muitos dizem, melhor só do que mal acompanhado. Mas entre só e mal acompanhado, você pode encontrar um equilíbrio. Que tal estar bem acompanhado? Se a sua relação amorosa não te dá realização, se o seu casamento tem sido um casamento ruim, saiba que existe uma saída, existe uma solução pela fé. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito do que está acontecendo nesse mês de agosto na terapia do amor. Vamos ao testemunho deste casal e já voltamos. Sempre isolada, sempre no meu canto, e eu vivia só chorando. A situação que eu via quando criança na minha casa, eu comecei a viver dentro de casa com ela. Eu via assim os homens como
algo horrível, não queria ter contato com os homens. Eu vivia como se eu estivesse suja, tomava banho, mas eu via aquela pessoa na minha mente, ele vinha na minha mente frequentemente. Então, minha depressão ficou até os 15 anos. Aí eu entrei num grupo de futebol, né? Tinha várias moças. Então, aí a minha alegria voltou de novo por conta do futebol. A minha infância foi uma história muito triste, né? Porque aos 7 anos eu sofri um abuso de um amigo da família e eu não tive referência de família. Eram muitas brigas. Então eu nasci num lar desestruturado. Então minha cabeça ela estava toda perdida, sem direção, muitos complexos de inferioridade, né? Sempre isolada, sempre no meu canto e eu vivia só chorando. A minha paz só existia quando eu estava fora de casa, quando eu estava com as minhas amigas, né? Amigas de escola, quando eu saía para fazer alguma coisa, porque do contrário eu não queria estar dentro de casa. Eu me senti uma pessoa completamente vazia, triste, muito complexo. Eu me senti uma pessoa feia, complexada, que ninguém ia me amar, ninguém ia estar comigo. O meu técnico, ele falou para mim, então para você continuar fazendo parte do nosso grupo, você precisa buscar uma ajuda, né? Uma direção, buscar um norte para sua vida. Aí até então eu falei, então tá bom, se for para mim continuar participando do futebol, então eu vou. Aí foi até que eu fui buscar essa ajuda, né? Essa direção que na verdade eu não tinha, né? Conheci uma moça mais nova, nós começamos a namorar, aí eu falei assim, agora que eu vou sossegar, vou ter uma vida, vou ter uma família com ela. E eu fiquei nesse relacionamento 20 anos, mas eu queria obedecer meu coração. Falei, não vai ser igual meus pais, vai ser diferente. Eu não tinha referência de família. Eu via meu pai, minha mãe, eles discutiam muito, brigavam muito dentro de casa. Então era uma situação muito ruim que eu falava para mim, quando eu crescer, eu não quero ter essa vida não. Não quero dar essa vida para minha esposa. E foi tudo ao contrário, porque a minha primeira experiência sexual foi numa casa de prostituição. Eu comecei a beber como meu pai bebia, até mais. Eu queria uma família, mas eu não queria assumir compromisso. E nesse relacionamento eu fiquei 20 anos, comecei com ela namorando direitinho, não quis casar no papel, não casei na igreja, não fiz nada. Fui morar junto com ela. A situação que eu via quando criança na minha casa, eu comecei a viver dentro de casa com ela. Chegava dentro de casa bêbado, brigava muito, quebrava tudo dentro de casa e começou a vir as traições, briga no casamento, começou a ver tudo aquilo da infância. Então eu comecei a viver a mesma situação. Comecei a sair com os pessoal que eu trabalhava, comecei a me envolver em roubo, comecei a me envolver com as coisas tudo erradas que tinha. Com 2 filhos, com a mulher, com conta para pagar. Eu tinha um carro velho que eu achei que era tão bom, era um carro velho. Eu gastava mais com ele do que com a família. Então eu investia no carro velho, investia no futebol, mas não investia na minha vida. Então ela me colocou para fora, falou, não quero mais. Foi aí que eu comecei a afundar, foi aí que veio o divórcio, veio a separação. Então eu cheguei nas palestras, né, e vi o professor, assim, mostrando aquilo que a gente precisava fazer. Aí eu falei, nossa, é tão fácil, e eu demorei para buscar uma ajuda, né? Outrora eu era uma pessoa complexada, tinha mágoa, tinha muitos traumas, e com tudo isso a palestra fez uma mudança no meu interior, né? Que essa cura, ela começou de dentro para fora. Então aí eu fui entender o que realmente eu tinha que fazer na minha vida, né? Então aí tudo começou a mudar, tudo começou a ter cor, tudo começou a ter sentido. Então eu realmente comecei a ver que eu precisava de uma pessoa do meu lado, né? Para me completar. Foi aí que eu decidi abrir meu coração para encontrar um novo amor, né?
eu comecei a despertar, eu comecei a entender que eu precisava de uma direção. Comecei a ir para as palestras, eu comecei a aprender com os professores da Escola do Amor que eu tinha que ter um amor inteligente. Do meu jeito sempre deu errado, mas quando eu comecei a obedecer, colocar em prática o que era passado nas palestras, foi aí que eu comecei a vir, comecei a ouvir, comecei a colocar em prática tudo aquilo que era ensinado pelos professores. E foi dando certo na minha vida. Eu entendi que primeiro eu tinha que cuidar do meu interior. Quando eu vi que eu estava curado, quando eu vi que eu estava bem, que eu já tinha aprendido o verdadeiro sentido do amor, que era cuidar primeiro de mim, eu vi que aquele sentimento que eu tinha lá atrás, que me levava para o fundo do poço, eu não tinha mais aquele sentimento. E eu conheci a Renata. Eu não poderia errar novamente como no passado. Então eu precisava de uma pessoa que estivesse curado como eu. Então eu procurei saber, né, como que o Lucas está, como que ele se encontra, ele faz parte, ele busca ajuda, ele busca, sabe, essa cura interior através das palestras. Então foi aí que a gente começou a conversamos e eu vi que a gente estava no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E tudo fluiu assim, naturalmente, né? Namoramos. Conheci a família dela, ela conheceu minha família. Aí, como ela morava no Guarujá e eu em Mogi, ela veio para cá, a gente noivou aqui em Mogi. E casamos. E assim, foi tudo tão maravilhoso que eu vi assim, o amor em nós, né? Então eu não tive dúvida em relação ao Lucas. Eu via lá atrás nos meus pais, eu tentei no meu relacionamento anterior, eu não consegui. Hoje sim, hoje eu consigo. Hoje eu tenho paz no meu casamento, hoje não tem briga, hoje não tem bebedeira, hoje não tem balada, hoje eu tenho uma parceira do meu lado. Eu tenho uma mulher que me ajuda em tudo. Assim, eu não tinha referência de pai, de marido. Através dessas palestras, eu vi que é possível mudar a situação que era ruim para uma situação boa. Hoje eu posso falar, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho uma mulher que me ajuda em tudo. Eu sou muito grata às palestras, tive que obedecer, tive que quebrar meu coração, tive que ser duro ali comigo mesmo, que eu tinha que aprender para ter hoje o que eu tenho. E hoje eu vejo que se realmente eu não tivesse curado, jamais eu teria um casamento feliz, né? Antigamente eu era uma pessoa triste, vazia, que não queria o amor, saber ou conhecer o amor inteligente. E hoje eu me vejo uma pessoa totalmente realizada, me vejo uma pessoa totalmente feliz. Hoje eu vejo que eu tenho um antes e um depois. Aquela pessoa que era triste, vazia, não tinha perspectiva nenhuma, né, de ter um relacionamento, e hoje sou feliz. O que aconteceu com o amor? Casais que antes não se largavam, agora mal se falam. Dormem na mesma cama, mas vivem em mundos diferentes. O romance virou rotina, e o sabor da convivência virou amargor. Muitos solteiros já nem acreditam mais no amor. Acumulam decepções, colecionam traumas e vivem uma vida sem graça, sem conexão, sem sentido. Mas nem tudo está perdido. Na terapia do amor, você vai aprender como reacender o que se apagou, curar o que foi ferido e descobrir um novo caminho para o verdadeiro amor. Seja você solteiro ou casado, ainda dá tempo de acrescentar sabor na sua história. Tanto a Renata quanto o Lucas passaram por um processo de cura interior. Foi necessário, mas uma vez curados, então começaram a buscar em Deus uma pessoa que viesse realmente completar um ao outro. E Deus fez com que o milagre acontecesse. Veja que
de cidades diferentes, a distância geográfica não foi um empecilho, um obstáculo para Deus, porque ambos estavam buscando. E hoje tem um casamento abençoado, tem uma vida amorosa com sabor de verdade. A alegria, a paz, a realização. E o mesmo está à sua disposição. O que eu tenho que fazer? Você tem que decidir vir à terapia do amor. E não só vir nesta quinta-feira, uma vez, mas começar esse processo de cura interior, de restauração, de confiança. Talvez o seu casamento está sem sabor porque houve traição, houve quebra de confiança, houve desrespeito. Você vive com alguém que não te completa, que não faz o papel de marido, o papel de esposa. E não adianta trocar de parceiro e parceira se não resolver o problema interior. É por isso que nós falamos para as pessoas, não é uma quinta-feira que vai mudar a sua vida amorosa. Não, não existe mágica. O que existe é trabalho sobre a palavra de Deus. Tudo que você aprender aqui, você vai começar a colocar em prática. E dá trabalho sim, mas o resultado é um relacionamento abençoado, feliz de verdade. Olha só o que diz o texto sagrado. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Talvez você se vê nessas palavras. Você vem consultando com a sua alma e o seu coração está cheio de tristeza, dia após dia, mesmo casada, mesmo tendo namorado, mesmo no relacionamento. Você é uma pessoa infeliz, uma pessoa amarga, uma pessoa que tem uma vida amorosa sem sabor. Então, decida dar um passo de fé na direção certa. Hoje, quinta-feira, você pode começar este período de agosto lutando pela sua vida amorosa. Durante todo o mês, nós estaremos aí focando essa área. Curar o interior e trazer sabor à sua vida amorosa. Esteja você casado, esteja você solteiro, viúvo, divorciado, independentemente do seu estado civil. Se você quer ajuda, hoje é o dia. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, às 7h30 da noite, trazendo mais uma palestra a fim de abençoar a sua vida e orando por casais e solteiros, para que Deus venha dar a você a direção e trazer o sabor que talvez nunca houve ou um dia existiu, mas foi perdido. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Toda a Grande Florianópolis, você pode participar conosco aqui na Catedral às 7h30 da noite ou uma Universal mais perto de você, acessando universal.org/localizar. E se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão com os professores Renato e Cristiane Cardoso. O Bispo Renato estará às 20 horas na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais perto de você. A oportunidade chegou para você resolver essa questão. Vida amorosa sem sabor? Vamos combatê-la. Começando hoje, quinta-feira, 7 de agosto. Agora, o que você tem que fazer? Tomar a decisão de vir. Mas o meu marido não quer ir, venha você sozinha. Minha esposa não quer, venha você sozinho. Normalmente, começa com um. Se você está hoje sozinha, sozinho, solteira, solteiro, venha. Ninguém vai te julgar, ninguém vai perguntar para você na entrada qual é o seu estado civil, qual é a sua condição. Não, todos são bem-vindos, portas abertas, independente da sua religião. Tá certo? Você vai agora acompanhar uma matéria que fala do que Deus tem feito na vida daqueles que frequentam conosco a concentração de fé e milagres e daqui a pouquinho estaremos orando em seu favor. Buscar a justiça de Deus. Esse foi o propósito de todas as pessoas que estiveram presentes na Catedral da Universal de Florianópolis. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos e a quem esteja aqui, meu Pai, trazendo a sua causa, trazendo o seu clamor. O Senhor promete fazer justiça aos seus oprimidos, a todos os oprimidos que vêm a
ti. Uma oração de fé que se une ao clamor de homens de Deus. Nós invocamos o Senhor neste exato momento, para que a justiça do Senhor se faça presente na vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, a causa dessa pessoa que já não suporta mais ver o ente querido hospitalizado, e a paz de família que trabalham há anos, meu Deus, e não tem nem o básico para dar para sua família. E o Senhor, meu Pai, é especialista em julgar causas. Então agora venha reverter este quadro, livre esta pessoa desta injustiça. Esse momento de fé tem o objetivo de chamar a atenção de Deus, a fim de alcançar os milagres que as pessoas vêm buscar aos domingos de manhã. Eu cuido de uma casa de atleta feminino do Avaí, e uma atleta, ela lesionou o joelho, né? Rompeu os ligamentos e o menisco. E ela fez a cirurgia. E eu estava aqui fazendo a campanha da água por ela. E eu chegava e falava assim: você crê? Ela: eu creio. E eu dei água para ela. Eu estou dando água para ela. E ela continuou na casa, né? Depois da cirurgia. E o mês fez sexta-feira, né? Ela já está andando, já está praticando atividade física na academia, tudo com orientação, mas para o médico isso seria impossível, porque ela rompeu todos os ligamentos do joelho, menisco, ligamento cruzado, e com um mês ela já está andando sem muleta, fazendo exercício na academia. Então, assim, é através da água. E a segunda benção que eu recebi através da água, eu estava fazendo pela minha filha. Eu contei o testemunho que ela, aqui mesmo na igreja, que ela passou na primeira prova da UAB. Aí veio a segunda fase, e é muito difícil passar assim de primeira. E aí veio a resposta agora dia 8. Eu fazendo por ela a água, ela passou na segunda fase e agora já é advogada. Por volta de 2 meses e meio surgiu uma lesão na orelha do meu pai, e logo em seguida já surgiu um caroço do tamanho de uma azeitona e sangrava muito. A minha irmã levou ele no médico, a médica só olhou e falou: minha filha, isso aí é um câncer, vou te mandar para o especialista de pele. Ela foi lá. A especialista de pele falou: é um câncer, mas eu não posso tratar ele, tem que ser quem cuida de cabeça e pescoço. Aí ela foi nesse médico, ele falou: é um câncer, vamos fazer uma biópsia e provavelmente ele vai ter que tirar um pedaço da orelha. Só que quando ela me falou da lesão, ela me mostrou e eu vi o caroço, eu já comecei a fazer o tratamento com água. Todo domingo eu estava ali naquele cantinho orando e tomando água. Aí ele fez a biópsia e na terça agora saiu o resultado, só que quando ele foi lá, já não tinha mais nada na orelha dele, só tinha a marquinha da biópsia. O caroço sumiu. Sumiu o caroço, sumiu a lesão, sumiu tudo. Os milagres mostram um pouco do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Mas nada se compara à presença do Espírito Santo. E só o tem quando há o arrependimento de verdade. Arrependimento não é tristeza. Arrependimento é mudança de direção. É você dizer: basta, chega. Ou nós nos entregamos totalmente a Deus, ou esquece Deus, esqueça a justiça dele. É tudo ou nada, porque quando o filho dele morreu na cruz, ele se deu por inteiro. Eu vim de uma família que eram drogados, bebia, e eu passei a viver a mesma vida. Meu pai, que é minha mãe, né, tinha depressão e eu tinha síndrome do pânico. Cheguei na igreja doente, tinha HIV, tinha tuberculose. Eu estava para morrer, 42 quilos, onde eu tomava a medicação e ela não fazia mais efeito no meu corpo, porque eu passei muito tempo sem me tratar, né? Eu assisti um dia usando muita droga, liguei a TV e ali eu fiz um voto com ele e disse: meu Deus, se o Senhor mudar a minha vida, a partir de hoje eu vou te servir. E eu estava tão determinada que ali naquele domingo eu assisti a reunião, tomei da água, né? Me derramei ali naquele altar e a depressão, aquela dor sumiu. Ali eu consegui já dormir, eu consegui tomar banho, me arrumar e ver que havia um outro dia. Hoje eu costumo dizer assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, né? Porque o bem maior é o Espírito Santo, né?
Se você deseja uma transformação em sua vida, venha neste domingo, às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Todos os domingos nós temos vivido momentos especiais na presença de Deus. Assim foi, por exemplo, domingo passado, o grande clamor pela justiça. Milhares de pessoas estiveram aqui conosco na Mauro Ramos, 1310, na nossa Catedral da Fé, em Florianópolis, e tiveram uma experiência gloriosa com o Espírito Santo. E nesse domingo, dia 10, não será diferente. Aliás, nós vamos começar a semana de batismo. Olha só o que diz o texto sagrado. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você sabia que a palavra arrependimento significa mudança de direção? Talvez você carregue dentro do seu ser uma culpa, um peso, por coisas erradas que você cometeu ao longo da sua vida. Ou, de repente, uma mágoa, um ressentimento pelo que fizeram de mal contra você. Mas o arrependimento é a porta que te leva à libertação de todo o seu passado. Se você quiser, já neste domingo, dia 10, você poderá descer às águas. O batismo de arrependimento é a porta para uma nova vida. E a mensagem que Deus está trazendo a você é essa. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Independentemente da sua religião, se você carrega um peso, uma tristeza, uma angústia, você quer se livrar disso de uma vez por todas, sepultar o seu passado, enterrá-lo nas águas batismais, então você é o nosso convidado. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos dando início à semana do batismo de arrependimento. Você vai agora acompanhar uma chamada que fala a respeito e depois voltaremos orando em seu favor. Tantos erros te trouxeram até onde você não gostaria de estar. Mas, e se você pudesse recomeçar? Receber o perdão de Deus, apagar o seu passado e viver uma nova vida. Se há um arrependimento sincero, o batismo nas águas é a oportunidade de deixar para trás a vida velha e recomeçar de forma definitiva. Desta vez, no caminho certo. De 10 a 17 de agosto, a Semana do Batismo nas Águas. A grande oportunidade para você que deseja começar uma nova vida. Procure uma Universal e saiba mais informações. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos os casais e solteiros que estão acompanhando essa programação, incluindo os divorciados e viúvos, meu Deus. E peço que a mão do Senhor possa alcançar e dar a essa pessoa força, coragem, disposição para te buscar. E certamente aqueles que assim fizerem terão uma experiência gloriosa com o Senhor. Que a mão do Senhor abençoe o casamento desta pessoa, trazendo paz, trazendo sabor. E hoje, na Terapia do Amor, casais e solteiros inteligentes estarão investindo tempo para abençoar a sua vida amorosa. É o que nós determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.